Shalom, queridos, que coisa linda, fomos muito impactados com o primeiro vídeo, Semente de Fé, e agora, nesse segundo episódio, querido, você vai ver testemunhos poderosos, maravilhosos, emocionantes, de pessoas que foram impactadas com tudo aquilo que Deus derramou, através da palavra, através da unção, através do compartilhamento, através do amar e servir. Então te prepara, você vai se emocionar. Cheguei na Shekinah em 2019, em março mais ou menos, e eu cheguei com uma bagagem, né? Uma bagagem de dor, de maus sentimentos, arrasado por várias coisas. Aconteciam naquele momento um mix de emoção muito grande, relacionamentos destruídos, estava bem difícil mesmo para mim. Aquele foi o momento mais difícil de fato, onde eu cheguei e eu encontrei uma igreja que acolheu a minha vida, acolheu a minha história, acolheu aquilo que eu já carregava, e isso para mim era suficiente para aquele momento. Como eu falei, os relacionamentos tinham sido quebrados, eu estava passando por diversas situações onde eu tinha muitas dúvidas, incertezas, frustrações, mas Deus começou a restituir a partir do momento onde eu cheguei nessa igreja e eu consegui, através da palavra, através da fé, reconstruir. Deus reconstruiu a minha história. Na verdade, se a gente for falar de um todo, eu cheguei, o meu pastor sempre fala sobre isso, que eu cheguei realmente destroçado, né? Mas eu entendi em Deus que eu precisava passar por esse momento. Eu precisava passar pela reconstrução dessa história. A minha história sempre foi de louvor, de adoração. Eu sempre tive muito desejo de construir essa bagagem, mas eu precisava passar pelo caminho, do propósito, né? Para chegar no propósito. E a gente precisa fazer, Deus precisa fazer isso com a gente, quebrar a gente por inteiro para poder Ele construindo aos pouquinhos novamente. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Durante esse período de quase 3 anos, quantas e quantas palavras eu ouvi sobre fé, quantas e quantas mensagens foram ministradas nesse lugar. E o mais incrível que aconteceu comigo é que meu pastor me permitiu ser moldado no altar. E essa foi a parte mais fundamental para a minha história até hoje. Essa moldura no altar e ele conseguindo construir dentro de mim um alicerce onde eu pudesse hoje chegar onde eu estou. E hoje, através de todas essas palavras que surgiram, essas ministrações que surgiram através da fé, dessa construção do que a fé realmente é, a minha pastora sempre fala que a fé ela é um músculo e ela precisa ser todos os dias exercitado. E é o que eu fiz durante esse período, eu exercitei minha fé. E uma das coisas, na verdade, as vastas coisas que aconteceram foi a reconstrução de um relacionamento, do meu interior com Deus, foi eu chegar a construir uma casa para os meus filhos, que eu precisava, entregar para eles uma casa para eles não morarem numa casa de aluguel mais. Eu consegui comprar um apartamento para mim e tudo foi fruto da fé, porque eu cheguei na Shekinah com minhas finanças destruídas. Essa foi a verdade. E ao longo do tempo, através daquilo que eu construí em Deus, que era refazer a minha história de dizimista, que isso é uma semente de fé. O dízimo hoje para mim é uma semente de fé. Sempre foi na história da Bíblia, mas para mim passou a ser quando eu realmente entendi aqui nesse lugar o que é de fato ser dizimista fiel. E através disso as coisas em Deus foram acontecendo. Eu consegui comprar um apartamento e recentemente eu comprei um veículo para mim. E tudo isso com fruto de fé. Eu chorei muito, chorei.
duvidei bastante, teve momentos de dúvidas. Teve momentos onde eu questionei o Senhor, sim, isso é fato, eu sou humano. Mas quando eu comecei a entender, através da palavra, que as coisas poderiam ser geradas através da minha fé, através daquilo que eu realmente me posicionava, da palavra que eu falava, da palavra que eu me agarrava, as coisas começaram a acontecer. Tem muita coisa para contar, mas eu acredito que Deus tem feito coisas extraordinárias que as pessoas que me acompanham, as pessoas que estão ao meu lado conseguiram ver ao longo desse tempo quanta mudança aconteceu. Hoje eu sou ministro de louvor dessa casa, hoje eu sou líder de adoração e líder do Ministério Geral de Louvor aqui nesse lugar. A Igreja da Fé hoje é minha casa. A Igreja da Fé é onde Deus realmente estabeleceu o entendimento do que realmente é um relacionamento com Deus e com pessoas. É onde Deus reconstruiu e está reconstruindo a minha história. Conhecemos a Shekinah há 14 anos, né? Eu trabalhava numa empresa de móveis e lá eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que trabalhava no mesmo ambiente e ele era da Shekinah na época, né? E através dele nós conhecemos a Shekinah, isso faz 14 anos e já passamos por vários momentos, né? Aqui nesta casa e continuamos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Temos nos esforçado muito para trabalhando nessa obra e cada dia nos dedicando mais. E Deus ele tem feito coisas extraordinárias na nossa casa, na nossa família, como família. Deus nos deu coisas que nós não imaginávamos e o que temos hoje, tudo nós agradecemos a Deus e a esta casa, porque sem essa casa aqui nós não conseguiríamos chegar a lugar nenhum, né? Já passamos por várias fases aqui, já trabalhamos com Ministério de Adolescente, trabalhamos com Ministério de Jovens, né? Já fomos líderes de adolescentes, já fomos líderes de jovens. E hoje continuamos aqui trabalhando, não como os líderes, mas fazemos parte da liderança da juventude desta igreja, desta casa. Também fazemos parte do Ministério de Acolhimento, fazemos parte do Ministério da Diaconia, né? E hoje nós somos, como dizer, o coordenador da diaconia desta casa, né? E nós agradecemos muito a Deus, ao nosso pastor, né, aos nossos pastores que têm depositado essa confiança em nós. E nós, como casal, somos muito felizes por tudo que já vivemos aqui, pelo que nós vamos viver ainda. E nós temos também nos doado, não só como homem e mulher, né, mas também como empresa que nós temos. Nós temos uma empresa de alumínio e vidro e nós estamos sempre servindo esta casa aqui, né? E para a gente é uma alegria, é um prazer muito grande viver e vivenciar tudo que nós temos passado. Nós estamos em um novo templo, né? Uma nova casa, estamos transitando um novo nome, né? Estamos mudando o nome da nossa casa de Shekinah para a Igreja da Fé e a gente se sente muito honrado porque os nossos pastores, na verdade, eles sempre estão buscando em nós orientação também, pedindo opinião em algumas coisas que ele vai fazer, tudo que ele tem feito, ele tem sempre nos ligado, tem nos chamados para conversar e a gente se sente muito feliz por isso, né? Por tudo que nós representamos aqui como família, né? Temos 2 filhas também lindas que nós amamos muito, nós somos uma família muito abençoada por Deus. Nós temos provado isso cada dia, porque às vezes a gente está lá em casa conversando e a gente diz assim, Deus nos surpreende na verdade de forma que a gente não pode nem imaginar. E Ele tem mostrado que a nossa fé não deixa nós desanimar de forma alguma, né? E
Nós temos hoje um bem que não sabemos nem de onde veio o recurso para isso, né? Mas na verdade a certeza é que foi o nosso Deus que nos deu, né? Foi o nosso Deus, através da nossa fé, do nosso trabalho, que nos proporcionou tudo que nós temos hoje, né? Nós somos muito felizes e queremos dizer também que nós amamos esta casa, amamos trabalhar nesta casa, amamos nossos pastores, são pessoas que são pilares para nós, são exemplos, né? E nós somos, queremos também ser referência cada dia mais aqui nesta casa, né? Para os nossos filhos, a nova geração que está vindo, e é isso, né? Amém. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, o pastor Tony chegou na minha... Falar isso é emocionante para mim, na verdade, né? Porque desculpa. Deixa eu recuperar aqui. É sério. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, o pastor Tony chegou na minha casa. Eu me converti por um tempo, eu permaneci em uma igreja por um tempo, mas eu acabei me afastando e fiquei ferido. E o interessante é que quando ele chegou na minha casa, em nenhum momento ele direcionou como se fosse assim como é que eu digo, um evangelismo, uma forma de pregar, uma forma de me convencer de que eu voltasse para a igreja. Isso eu me lembro até hoje. E essa forma daquele diálogo, de como a gente conversou, na verdade, né, me cativou muito, né? E quando eu cheguei na Shekinah, eu era uma pessoa muito fechada, eu era uma pessoa muito reservada. Minha esposa falava para mim que eu tinha que me enturmar, né, com as pessoas, né? Eu tinha que me abrir para as pessoas. Mas o simples fato de eu não me adaptar aonde eu estava antes, eu tinha aquele medo, eu tinha aquele receio de ser da mesma forma, né? Mas como o pastor Tony chegou até a mim, da forma de como ele me convenceu a voltar novamente para o evangelho, isso até hoje me emociona, e quando eu falo sobre isso, essa emoção vem à tona. Uma coisa que eu falo para ele, que sempre, às vezes que eu tenho oportunidade, eu relembro, é que nos nossos discipulados, eu sempre falo para ele: pastor Tony, aonde quer que o senhor for, eu quero estar do seu lado. Qual seja a sua luta aqui nesse ministério, eu quero estar do seu lado. Foi a primeira coisa que eu me lembro que eu falei para ele quando a gente começou o nosso primeiro discipulado na igreja, né? E graças a Deus eu vesti essa camisa, né? Eu comecei na Shekinah como estacionamento, né? Eu servia lá no estacionamento, mas eu fazia aquilo com amor, queridos. Eu fazia aquilo com muita dedicação, né? Com muita determinação, né? E o simples fato de eu estar aqui hoje trazendo este depoimento, né? E vocês que estão ouvindo, né? Até onde está chegando, na verdade, né? Pela fé que eu estou aqui. Eu estava desacreditado em um ministério. Eu nunca achei, na verdade, na minha vida, que eu fosse estar tão envolvido em uma igreja, estar tão envolvido em um ministério, né? Mas hoje eu estou aqui, né? E a prova né? Eu me entreguei, eu me dediquei, na verdade, né? E quando, na verdade, a gente passou por esse momento de transição, de mudança, né, do nosso antigo prédio para esse novo templo aqui, né? Foi um desafio muito grande, porque é até engraçado eu falar isso, mas foi um ato realmente de fé, né? Eu realmente sacrifiquei algo que eu tinha, né? Que para um pai de família, um trabalho, né? Um salário é sem dúvida muito importante, né?
E durante 4 meses, que foi o período que a gente passou trabalhando nesse novo templo aqui, eu decidi, né? Eu sem pensar 2 vezes. Eu falei assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem algo muito grande para mim. E como eu não tenho totalmente tempo de estar na tua obra nesse período, né? Eu saía de casa às 6 horas da manhã, chegava às 7, 8 horas da noite. Isso era de segunda a sábado, né? E praticamente eu não tinha tempo de estar na igreja. Isso me doía muito, isso me corroía muito por dentro, né? Porque a minha vontade sempre foi estar aqui, sempre foi estar servindo, sempre foi estar fazendo algo aqui neste ministério, nessa igreja, nesse templo, né? E eu decidi assim, eu cheguei para Deus e falei assim: Senhor, eu realmente vou entregar, né? Porque eu não quero isso. Eu quero fazer algo relevante na tua casa, eu quero fazer algo relevante para o Senhor. E eu entreguei o trabalho que eu tinha, o emprego que eu tinha, a única renda que eu tinha, né? E isso é bem louco, porque eu falei assim: eu sei que durante esses 4 meses que eu passar empenhado ali na tua obra, Pai, quando eu finalizar, eu sei que o Senhor vai me dar algo, né? Eu sei que o Senhor vai ter algo para mim. E durante esses 4 meses, queridos, eu trabalhei aqui incansável nesse local aqui, nesse ambiente aqui, desde o início, né? Eu realmente me dediquei, me entreguei aqui, né? Mas isso não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém aqui nesta casa, isso não, né? Eu não sou melhor do que ninguém, eu simplesmente me entreguei, eu simplesmente fiz aquilo que eu achei que era bom para Deus, né? Como eu faço até hoje, né? E graças a Deus, Ele sempre foi fiel, e a minha prova, né? Foi que eu depositei a minha fé, eu acreditei realmente naquela palavra que eu lancei e falei para Ele, né? Senhor, eu estou entregando e eu sei que o Senhor não vai me deixar na mão. Quando foi mais ou menos 1 mês para a gente finalizar para a gente fazer a inauguração do templo, né? O Senhor me abençoou, na verdade, abriu uma porta tão grande para mim, né? Porque nós, como ser humano, às vezes a gente não acredita, né, na grandiosidade das coisas que Deus tem para nós, né? Mas de fato a gente tem que acreditar, a gente tem que viver, né, a prova daquilo que Deus tem dado para nós, né? E graças a Deus hoje, inclusive eu estou aqui hoje eu estou de turno, né? Estou indo para o trabalho, né? Deus abriu a porta para mim, uma das maiores empresas do Brasil, se não do mundo, né? Posso falar o nome aqui, né? Porque não pode, mas hoje eu trabalho em uma das maiores empresas do Brasil, se não do mundo, né? Graças ao bom Deus, né? Graças a esse Deus que eu sirvo, graças à minha fé, a confiança que eu tive nesse Deus que eu sirvo, né? E hoje essa transição de Igreja Shekinah para a Igreja da Fé, isso não vai mudar nada daquilo que a gente foi no passado. A nossa história continua a mesma, né? A nossa essência permanece a mesma, né? De agora para frente, nós vamos trabalhar para nós mantermos, né, essa linha de excelência, para nós mantermos esse amor, né, para que permaneça em nós esse carinho, né, de receber as pessoas aqui, né? Uma coisa que eu sempre ouço do meu pastor, né, desde que eu cheguei na Shekinah, e na época era mais ou menos uns 100 membros, né? Hoje a gente está chegando a 400, se não passando de 400, né? Ele sempre fala na igreja de 10 mil, né? E eu quero estar aqui quando esses 10 mil chegarem, né? Na verdade, a gente está caminhando para que isso já aconteça, né? E eu sou muito orgulhoso de fazer parte dessa história, né? De estar aqui caminhando juntamente com o meu pastor, né? Tendo a mesma visão, compartilhando das mesmas ideias, né? E eu tô aqui graças ao meu pastor, porque ele foi lá na minha casa, né? Ele simplesmente ouviu, né, o que eu tinha para falar, né? Ele não veio com aquela conversa de que existia 2 caminhos, né? Simplesmente eu ouvi o que eu tinha para falar para ele, e graças a ele eu tô aqui hoje, né? E o nosso nome hoje, né, Igreja da Fé,
Na verdade, reflete muito o que muitas pessoas aqui vivem, né? O que muitas pessoas aqui passam, né? E eu sou uma prova disso, né? Eu tive fé e eu ainda tenho fé, né? E eu quero que essa vontade, esse desejo de estar servindo na casa do Pai, estar caminhando junto com o meu pastor, né? Estar compartilhando as mesmas ideias, estarmos trabalhando junto, né? Isso se permaneça até os 10 mil, né? Até os 10 mil chegarem, né? É isso, eu sou muito grato por fazer parte dessa família, Igreja da Fé. Cheguei na Igreja Shekinah em 2018, estava passando por um processo de câncer de mama, no qual logo após eu tive uma bactéria e estava sendo uma fase muito difícil na minha vida. Nesse período eu conheci o pastor Tony, no qual foi numa célula, e nessa célula ele me falou uma frase que marcou muito minha vida, que ele falou que Deus não unia pessoas e sim propósito. E através daí eu fui conhecer a Igreja Shekinah, e onde Deus me trouxe, e com bastante fé eu comecei a entender que tudo aquilo que eu estava passando era um processo, e eu passei a confiar mais na minha cura. E assim ela aconteceu. Eu recebi o diagnóstico em 2019, após o processo de bactéria, que eu estava 100% curada. E aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu continuei congregando na igreja, onde dei meu testemunho. Através do meu testemunho, muitas pessoas se converteram a Cristo. Ainda hoje, eu ainda falo em empresas, eu falo em escolas, em academias, eu dou meu testemunho da cura e tem sido muito bom tudo isso para a minha vida. Foi uma fase difícil que eu passei, mas hoje eu entendo que eu estava passando por um processo, que Deus tem um propósito na minha vida e eu estou aqui para cumpri-lo. Continuando na igreja, eu hoje trabalho na secretaria, eu trabalho como tesoureira, trabalho direto com o pastor Tony, com a pastora Naíli, onde eu tenho aprendido muitas coisas. A pastora Naíli tem me ensinado muito sobre a palavra e tem sido muito bom. Através das pregações do domingo, eu venho só arrecifando a minha fé, no qual tem sido trabalhada todo o tempo, e eu sou muito feliz por estar aqui nesta casa, no qual o Senhor me trouxe. Eu sou de outro estado, eu sou de Belém do Pará e eu estou aqui, conheci a Igreja Shekinah, hoje Igreja da Fé, e eu estou muito feliz por esse processo. E com toda essa situação, eu era uma mulher que não gostava de dizimar, e o pastor me ensinou que isso é um ato de fé, e eu passei a dizimar. Com esses dízimos, Deus só vem me abençoando. Eu comecei a ofertar e tem feito algo muito bom na minha vida, tem sido maravilhoso. No final do ano passado eu fui a Belém e Deus me abençoou tanto, foi muita alegria, muita felicidade. Meu pai me deu uma casa que eu não tinha, eu era uma das filhas que não tinha casa, e ele me presenteou com uma casa. Isso eu tenho total e absoluta certeza que é por conta que eu sou uma dizimista fiel. E todas essas coisas eu só venho aprendendo aqui na igreja, através da palavra, dos ensinamentos, do discipulado, e tudo isso é muito bom. Quando foi no início desse ano, eu fui acometida com Covid, e a minha família ficou muito preocupada, porque eu sou baixa imune, e estavam preocupados se eu poderia piorar, mas eu sempre continuei com muita fé, que é o que eu tenho exercitado sempre, é o que eu aprendi, que a gente tem que crer, como a pastora fala, eu falei, né, e eu creio, e tudo vem acontecendo na minha vida, é desse jeito. E a médica ficou até assim espantada por eu ser baixa imune e está reagindo muito bem. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui, estou muito bem, estou com saúde, sou uma pessoa saudável, venci Covid, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amo minha casa, amo meu trabalho aqui, amo estar com as pessoas, amo os meus pastores, entendeu? Então aqui é a Igreja da Fé, é a igreja que realmente nós sentimos na nossa casa, onde Deus tem trabalhado em nossas vidas, e
só tem acontecido grandes milagres em minha vida. Eu sou muito feliz por isso. Amém. Bom, eu já conheci a Igreja Shekinah há alguns anos, não por eu fazer parte da igreja, mas como muitos sabem, toda a minha família praticamente, ela é da Igreja Shekinah. Então eu sempre estava indo levar minha esposa com meus filhos e lá eu conheci o pastor Tony, que foi uma pessoa que, como eu já falei várias vezes para ele, que é uma pessoa que eu admiro demais. E além de pastor, eu tenho ele como um irmão meu. Então, o pastor Tony, pastor Alexandre, hoje Xandão, né? Então eu acho que esse período que eu tive com eles foi maravilhoso. Então isso foi me trazendo para dentro da casa de Deus. E a nossa família sempre teve aquela coisa de fazer aqueles almoços de família para comemorar o aniversário da gente. E o pastor Tony sempre estava presente, sempre conversando com a gente. Apesar de eu estar lá tomando a nossa cerveja, bebendo, mas sempre ele estava lá e nunca nos deixou de lado. E isso foi me dando ainda mais ânimo e hoje estar aqui na igreja. E o momento que eu me senti muito feliz foi quando eu estava em casa e de repente chegou uma mensagem no meu celular. Eu entrando num grupo, se chamava 300, da Igreja Shekinah. Eu me senti muito feliz naquela hora. Eu nunca imaginei que aquilo ia acontecer, porque eu não era membro da igreja. E participei algumas vezes de alguns encontros e foi espetacular, foi maravilhoso. E aquilo foi me trazendo cada vez mais para cá, entendeu? Para dentro da igreja. E foi logo depois desse encontro, foi quando o pastor Tony disse que a igreja estava tentando fazer a mudança da sede anterior para essa nova sede. E ele fez o convite para algumas pessoas virem ajudar na obra. Então, não pensei duas vezes. E vim para cá ajudar na maneira que eu podia. Não vinha dia de semana porque tinha meu trabalho, mas quando já não esperava, não via a hora de chegar, o sábado e domingo, para me vir para cá. Eu me sentia muito feliz em estar aqui trabalhando na obra do Senhor. E quero cada vez mais trabalhar. E hoje eu, como um dos membros, acho que mais novos da igreja, quando teve a inauguração no dia 5, 6 e 7, infelizmente eu não consegui vir nos 2 primeiros dias, mas no dia 7 eu estava aqui presente, participei do culto, participei dos louvores, foi maravilhoso. Então, quando chega aquela hora que o pastor faz aquela pergunta, né? Quem hoje aqui quer aceitar o Senhor como seu Salvador? Eu olhei para minha esposa, acho que ela nem acreditou, que ela ficou até assustada. Ela disse, ele já chamou, eu digo, já, eu quero ir lá. Então, no dia 5, no dia 7 de novembro de 2021, eu aceitei o Senhor Jesus como meu único Salvador. Quero, desse dia em diante, continuar seguindo nessa casa que é a Igreja da Fé. E tudo isso, além da minha família, como eu já disse, e vou repetir mais uma vez, o pastor Tony, o pastor Alexandre, foi uma das pessoas que me fizeram hoje estar aqui. Então, eu agradeço demais a eles dois e quero continuar servindo ao Senhor, a Igreja da Fé. Agradeço a todos os irmãos que me acolheram. Mesmo quando eu não era evangélico ainda, eu sempre tive um acolhimento aqui maravilhoso. Então, não tem como a gente não querer ficar. Então, que Deus abençoe ainda mais a obra aqui dessa casa. E vamos na fé que tudo que a gente faz com fé, a gente consegue. Então, é assim que venceremos as nossas lutas.
Há exatamente 4 anos eu cheguei nesse ministério e sou muito feliz nessa casa. Eu cheguei nesse ministério há 4 anos atrás, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Eu estava grávida de 8 meses, né, da minha filha, chamada Radassa, e estava passando uma dificuldade muito grande financeiramente, desempregada. Meu filho estava hospitalizado porque havia sofrido um acidente e eu fui muito acolhida neste lugar, né? Foi amor à primeira vista, quando adentrei na Shekinah, e fui muito bem acolhida e comecei a fazer parte desse ministério. Foi um momento de luta, mas também de onde eu fui consolidada neste lugar. Pessoas me acolheram, os pastores, né? Pessoas da célula a qual eu participo e hoje eu sou líder. Então eu sou muito realizada neste lugar. A Shekinah, ela tem essa essência, né? A essência de acolher, né? De consolidar, de estar nos direcionando para nos fortalecermos cada vez mais no alicerce da fé. Então, hoje nós estamos aqui mudando de nome, mas não vamos mudar a nossa essência, né? A essência continuará a mesma, né? De acolher bem, né? De consolidar os seus discípulos e sempre, né? Fortalecer a fé uns dos outros, né? Porque a fé é a certeza daquilo que a gente não se vê, mas se espera. Então, hoje, eu estou neste lugar aqui, sou ministra de louvor. Já também fui até zeladora deste lugar, zelei a casa do Senhor com muito amor, com muito zelo. E hoje participo do Ministério de Louvor, participo do Ministério de Acolhimento, participo do Ministério Kids, participo de vários ministérios, né? Sou muito alegre em servir essa casa. Então, para a honra e glória do Senhor, o Senhor está abençoando a minha casa, abençoando o meu lar. Hoje eu trabalho fora, dizimo na casa do Senhor, oferto com prazer e alegria. E assim eu quero que você também, que está aí me escutando, né, venha conhecer, porque aqui é a casa, uma casa que vai fortalecer a sua fé cada vez mais, assim como fortaleceu a minha em momentos de angústia, de aflição, momentos, né, que eu estava ali com a minha fé abalada, mas os meus pastores, em especial a minha pastora, né, me veio com palavras de bênção para a minha vida e me acompanhou em momentos difíceis na minha vida. E como a Bíblia diz, há tempos de chorar, mas há tempos de sorrir. E agora, nesse novo ciclo, a Igreja da Fé, eu tenho certeza que eu vou ser extremamente realizada neste lugar. É um tempo novo, um tempo onde nós vamos ver, né, vamos desfrutar, né, vamos ver os frutos da nossa fé neste lugar, em nome de Jesus. Bom, falar da minha história a respeito do que nós estamos vivendo hoje é dizer que eu aceitei passar pelo processo. Há 3 anos atrás, quando eu cheguei na Shekinah, eu cheguei na Shekinah em uma visita num evento chamado Movimento, e quando eu botei os pés naquela igreja, algo falou no meu coração dizendo que ali seria o meu lugar. Tanto é que quando eu estava no culto à noite, o pastor Tony passou por mim, passou por outro lado e passou olhando para mim, eu olhei para ele. Então algo disse para ele, algo disse ao meu coração que nós daríamos certo ali naquele lugar. E quando acabou a vigília do movimento, eu fui para casa e isso ficou na minha cabeça e eu conversei com a minha esposa. E eu disse para ela que eu tinha achado meu lugar, né? Então eu primeiro decidi ir para a igreja. Quando eu cheguei na Shekinah, eu disse que queria conversar com o pastor Tony, né? Como sempre acolhedor, como sempre um homem paizão de todos, um homem que realmente senta para ouvir. E quando eu comecei a conversar com ele, ele simplesmente disse assim: eu quero cuidar de você. Né? E isso aí é muito como eu posso falar, isso é muito gratificante de um pastor falar para outro pastor, de um pastor que saiu de uma congregação e vem para outra congregação, de um pastor que saiu de uma congregação de uma visão e chega em uma congregação com outra visão.
E eu decidi começar tudo do zero, decidi começar tudo novo, eu decidi ser tratado, eu decidi ser curado. Né? Então, para me chegar até onde eu estou hoje, neste lugar, a Igreja da Fé hoje, eu decidi passar pelo processo. E passar pelo processo não é dizer, tudo mudou rápido. Não, eu aceitei ser discipulado, eu aceitei ser trabalhado, eu aceitei ser curado, né? E não foi só eu, mas toda a minha família, minha esposa, minha filha. Nós decidimos realmente ser pastoreado pelo pastor dessa igreja, pelos pastores dessa igreja, pelo pastor Tony. E eu me lembro que quando eu cheguei na Shekinah, sempre quando a gente chega em algum lugar, a gente fica meio arredio. E quando eu cheguei na Shekinah, eu comecei a sentar no banco de trás. E o que mais me chamou a atenção, que mesmo eu sentando no banco de trás, o pastor Tony saía do lugar dele, onde ele estava lá na frente, e ficava perto de mim. É como se ele estivesse falando assim, eu vou te ajudar, cara. Eu vou te ajudar, tu vai chegar lá na frente comigo. E quando eu estava no louvor, ele perto de mim, pregação. Às vezes quando não era ele que estava pregando, ele estava perto de mim. Então assim, eu vejo que, como ele disse que a igreja é a cara do pastor, realmente eu decidi ter o DNA do meu pastor. Eu decidi realmente aprender aquilo que ele tem para ensinar e decidi realmente ser conduzido por ele como ovelha. Né? Então eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Tony, mas eu não posso também ser ingrato, porque quando eu cheguei na igreja, a primeira pessoa que me acolheu foi o pastor Tony, mas eu acho que ele conversou com toda a igreja e a igreja me aceitou. E dois casais me aceitaram, me abraçaram, me acolheram, né? Falaram que eu não estava só. Eu quero aqui diante de dizer que Márcio, Janilde, Jéssica e Márcio foram as pessoas que me apoiaram e me apoiam até hoje, porque hoje eu tenho um ministério dessa igreja. Hoje eu tenho algo que Deus colocou em minha mão, algo que o pastor Tony colocou uma responsabilidade em minha mão para conduzir a juventude dessa igreja, né? E eu continuo aceitando tudo aquilo que ele tem para a minha vida, tudo aquilo que ele quer que eu cresça, tudo aquilo que eu quero que eu faça, né? E falar sobre o processo, eu estava vindo de casa para cá e eu estava pensando que, assim como Abrão e Saraí mudaram os nomes, eu também acho que aconteceu a mesma coisa comigo. Eu, quando cheguei na Shekinah, eu era conhecido como pastor Alexandre. Hoje sou conhecido como pastor Xandão. Né? Ninguém me conhece mais como pastor Alexandre. Pastor Xandão. Né? Então, quando eu recebi essa mensagem do meu coração, como Abraão recebeu essa mensagem do seu coração quando eu disse para ele: sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu saí de uma igreja e fui levado para uma terra nova, uma casa nova, para vidas novas e para uma vida nova. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida nova. Hoje eu posso dizer que realmente eu tenho pessoas que eu posso contar, pessoas que podem me ajudar. Não só o pastor Tony, mas toda a igreja. Toda a igreja, ela exerce a frase que é estampado no coração do nosso pastor: existimos para amar e servir. Isso está estampado em todos, né? Aqui todo mundo é cuidando um do outro. Isso me deixa muito alegre, porque eu também aprendi isso. Eu também aprendi isso esses 3 anos que eu estou aqui. E quando o pastor Tony, ele reuniu toda a liderança e trouxe para esse local, para nós conhecermos esse local, para a gente realmente entender que local era esse daqui, eu disse uma frase para ele: pastor, chegamos em Canaã. Chegamos em Canaã.
E Canaã, só sabe que Canaã tinha as suas dificuldades, temos dificuldades, mas todo dia nós vencemos cada batalha, todo dia vencemos cada gigante que aparece. E eu quero dizer que o processo, a promessa e o processo, eles trabalham junto, andam junto. Nós estamos na promessa, mas ainda estamos no processo. Então é isso tudo, querido. Cada testemunho, cada palavra, meu Deus, eu estou emocionado. Eu tenho certeza que você está também. Se você quiser, vem fazer parte. Isso tudo é testemunho de fé. Isso é tudo testemunho daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus ainda vai fazer na vida de cada pessoa. Essa é a nossa igreja de fé. Essa é a nossa igreja da fé. Irmãos da fé, família da fé. Temos muitas coisas para viver e muitas coisas para testemunhar também. Te prepara. Quiser conhecer? Vem. A casa está aberta, assim como o coração também.